A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional, volume 384 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A transformação dessa deformação para o seu estado natural, porque a natureza é de transformações. Quem estiver ligado na energia elétrica magnética, pensando, imaginando, se transformará por a natureza ser de transformações para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional. Todos hoje têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. Para saber como voltar para o seu estado natural, que é no mundo racional, corpos de energia de vida eterna, então todos têm que desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, para depois da desmaterializada, estar pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Não existe efeito sem causa. Então vão saber as 7 partes do porquê todos assim são e todas as causas, porque não existe efeito sem causa. Vamos saber de que foi feito o Sol, a causa do Sol, a causa da Lua, de que foi feita a Lua e a causa das estrelas, a causa da Terra, a causa da água, a causa dos vegetais e dos animais irracionais e dos animais racionais. Tudo isso nos 7 reinos do porquê todos assim são, as causas principais porque não existe efeito sem causa. E em 1935 a natureza mudou de fase. Passou a comandar a natureza a energia racional e terminou a fase do pensamento, e a natureza deixou de alimentar os pensamentos dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, e essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. E tudo isso causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência, que já está demais no mundo inteiro. A violência causou o terror, que já está demais no mundo inteiro. O terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Porque a causa de tudo isso é a mudança da fase da natureza que mudou seu comportamento. Por ter terminado a fase do pensamento, essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, e essa infinidade de doenças que está destruindo os pensadores, e essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos. Hoje todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia, de vida eterna, habitante do mundo racional. E é por isso que o mundo está atravessando horas difíceis e ninguém conhecia a causa dessas horas difíceis. Pensador nenhum conhecia a causa dessas horas difíceis que está se passando no mundo inteiro. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem as causas de tudo que existe e de todos os males que existem na natureza. O mundo está passando por horas difíceis
Porque a natureza mudou o seu comportamento, porque mudou de fase. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, que desenvolvia o pensamento e a imaginação. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, que é a fase do terceiro milênio, a fase em que todos vão conhecer o seu verdadeiro natural e saber por que todos assim são, e saber de onde todos são e saber de onde todos vieram, e saber para onde os pensadores vão. É os que se recusaram a desenvolver o seu raciocínio, porque existem muitos pensadores que ainda estão sonhando que o artifício, julgando que o artifício tudo é, porque estão apegados às filosofias que existem. Tem uma infinidade delas, cada qual filosofando de sua maneira, como existe uma infinidade de seitas, doutrinas e religiões, e apegados a esses modos cabalísticos, e os aventureiros se enriquecem. Hoje, por ter terminado a fase do pensamento, tudo isso está falindo. As religiões, as seitas, as doutrinas, está tudo isso a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento, que foi duas máquinas feitas pela natureza para preparar todos para a fase do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase onde todos vão passar a se conhecer. E por isso está aí a racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje a finalidade de todos que já passaram a se conhecer é tratar de desenvolver o seu raciocínio para ser desmaterializado pela cultura racional e pela energia que está tratando da natureza. E que depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que são corpos de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. E é por isso que está essa infinidade de males naturais da natureza. Males esses que ninguém suporta mais a viver como estão vivendo, porque o pensamento faliu e tudo está em falência. Todos os feitos do pensamento, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos. E tudo que o pensamento fez, aí estão os efeitos. A falência de tudo, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores, tudo dava certo. É por isso que há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, preparando todos para conhecer o mundo de sua raça. Por isso está aí a racionalização dos povos, que é saber o porquê todos assim são, o porquê que o mundo assim é, de onde são, de onde vieram e para onde vão. E os pensadores para onde irão, os que se recusarem a desenvolver o seu raciocínio. Porque a fase que está comandando a natureza é a fase racional. É a fase da desmaterialização feita pela cultura racional, da máquina do raciocínio, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia, de vida eterna no mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo propaganda em jornais, em revistas, em rádio, em televisão. É só assim que a humanidade pode tomar conhecimento da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E é por isso que os feitos do pensamento estão falindo, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas feitas pela natureza para a preparação de todos para a volta ao seu estado natural, que é no mundo racional como corpos de energia, de vida eterna.
E é por isso que o mundo inteiro está passando por uma crise financeira muito grande, porque terminou a fase do pensamento em 1935, que está fazendo 51 anos e todos os feitos do pensamento estão indo à falência, porque terminou a sua fase, falência moral, física e financeira. Hoje o mundo passa pela crise maior de todos os tempos, porque terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação entraram em falência. O pensamento está falido por consequência natural da natureza. Hoje quem pensar já sabe que vai se transformar na categoria de bicho irracional. Porque existem muitos teimosos que vivem apaixonados por essa infinidade de filosofias e por essas infinidades de seitas, doutrinas e religiões. É por isso que está a invasão da crise universal, essa grande liquidação dos pensadores universalmente. Essa liquidação feita por doenças que nunca existiram, e essa liquidação pelos males naturais da natureza, que é frio de matar, calor de matar, seca de matar, enchente de matar e faíscas elétricas. Para ver o que é que os pensadores estão expostos a todos esses males naturais da natureza. Agora, com a energia racional, todos que estão ligados a ela estão amparados pela natureza, orientados pela natureza, socorridos pela natureza, porque estão ligados à energia que está comandando a natureza, a energia racional. A energia do terceiro milênio, para desmaterializar a máquina do raciocínio que está materializada na cabeça de todos pelo mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Aí feito o julgamento dessa deformação e transformação da natureza, como tudo se transforma agora com a energia racional para melhor, para a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural. Para ver que agora encontraram a definição dessa deformação consciente, positiva e onisciente, porque todos passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural. E passaram a saber o porquê estão aí nessa deformação natural, dessa transformação da natureza. Passaram a saber quem são, de onde são, e por que todos assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde os pensadores irão se transformar em categoria inferior, que é a categoria de animal irracional, porque a natureza é de transformação. E por ser de transformação, os pensadores se transformarão para a categoria de animal irracional, para a categoria ser assim. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, habitantes do mundo racional. Natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos com a solução positiva de sua vida, para ver que a vida tem solução com a transformação dessa deformação para o seu estado natural. Como depois de milênios criar a transformação dessa deformação racional e transformação racional para o seu estado natural através da cultura racional. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Desmaterializar a máquina do raciocínio que está materializada nessa deformação e transformação racional, para depois de desmaterializada, estar pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna. Hoje passaram a saber o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e os pensadores para onde irão, porque a natureza de transformações
e se transformarão para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional. Porque existem muitos teimosos que não querem conhecer o seu verdadeiro estado natural, porque estão apaixonados por essa infinidade de filosofias, de seitas e doutrinas, fanatizados por esses meios que nunca teve condições de contar a história verdadeira da civilização e a história verdadeira da transformação dessa deformação para o seu estado natural. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar todos para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, são habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Que aqui está essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio, e que através da cultura racional será desmaterializada. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, o mundo que deu consequência a esse estado natural. O natural verdadeiro é no mundo racional, em corpos de energia de vida eterna. Porque ninguém, pensador nenhum, sabia o porquê que assim era deformado e nessa situação de transformações. No tempo que a energia elétrica e magnética comandava a natureza, a pessoa nascia como bicho racional e morria como bicho racional, e assim sucessivamente. Morria e nascia, sem saber o porquê, porque o pensamento e a imaginação nunca disse a ninguém, ou porque todos assim eram. Hoje é que estão sabendo quem são e o porquê todos assim são. De onde vieram e para onde vão, os pensadores teimosos para onde irão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando através da cultura racional de desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada na cabeça de todos, que é o istmo do mesencéfalo, que está na glândula pineal. Todos tratando de desmaterializar o raciocínio, para depois de desmaterializado, estar em condições de voltar para o seu estado natural, que é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. A natureza é de transformações. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, porque as transformações da natureza não consentem. E aí está o final dessa deformação e transformação natural da natureza. O mundo já passou por uma infinidade de fases desde que nasceram do chão. E por isso todos são filhos do chão, dependem de tudo que vem do chão, porque todos são filhos do chão. E por isso hoje todos sabem o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão. E os pensadores para onde irão? Para as classes inferiores, porque nas épocas primitivas ninguém sabia o porquê assim era e admitia seitas e doutrinas das religiões como se fossem anjos que viessem do céu. E que assim tudo isso foi inventado quando ninguém tinha instrução. Inventaram anjo bom, anjo mau, céu, purgatório e inferno, no tempo que ninguém tinha instrução. Todos eram regidos pelo temor. Não faça isso, senão sua alma vai para o inferno. E isso no início dessa deformação e transformação natural da natureza, porque tudo se transforma para pior. Para pior, porque quem está regendo a natureza é a energia racional. E quem não desenvolver o seu raciocínio não voltará para o mundo racional, fica aí se transformando no elétrico e magnético, se transformando em classes inferiores, que é a classe do animal irracional. Hoje aí está o conhecimento, definido com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações.
A continuação dessas mensagens se encontra no volume 385 do Histórico.